Olá, mais uma live social e um bate-papo bem especial com a minha amiga, a nossa mentora de mulheres aqui do Vale do Paraíba, a nossa querida Lígia. E hoje ela vai trazer aqui um assunto muito importante. Esse assunto, embora seja bem oportuno, ele tem sido esquecido por muitas famílias no mundo, não somente no Brasil, mas no mundo. É as evidências da mesa, aquele bate-papo gostoso que a gente tinha ao redor da mesa com a família, que traz aquele momento de você conversar, trazer os princípios, valores, né, um almoço, durante uma refeição. Então, eu convido a nossa querida Lígia. Tudo bem, Lígia? Oi, Simone, tudo ótimo. Que honra estar aqui com vocês. Muito obrigada por esse convite. Falar de um tema tão gostoso, num dia tão chuvoso, então, ai, que delícia. Não tem coisa melhor que esse tema. Ok, Lígia. Lígia, nós temos aí uma pesquisa, né, de uma academia, de uma universidade norte-americana, que descobriu, né, através de várias conversas, vários estudos com vários adolescentes, com relação ao comportamento desses adolescentes, inclusive levando eles às drogas, né? E eles colocaram como a falta desse bate-papo à mesa, desse legado que as famílias deveriam estar deixando, né, para as crianças, para os adolescentes. Então, Lígia, você que é mentora de mulheres, você tem um curso aqui no Vale do Paraíba, Evidências da Mesa, né, Experiências da Mesa. Você atribui também, aqui na nossa realidade brasileira, nas nossas famílias aqui do Brasil, o que você atribui a esse desgaste de relacionamento dos filhos, também com relação a casais? Você atribui, sim, essa falta de estar à mesa? Sim, Simone, isso é fato. Na verdade, a mesa por si só, ela não tem efeito. O que tem efeito é a presença do pão da presença à mesa. Então, existe um estudo científico que se comprova a conexão de coração, de mente, quando as pessoas se sentam à mesa. Então, eu não diria só uma questão de família, vou contar uma experiência minha, tá? Quando eu iniciei com essa questão de mesa já há alguns anos, para mim tudo isso era muito novo, porque eu sou uma mulher muito prática, sabe, Simone? Eu gosto de praticidade. Então, a mesa, para mim, era algo que, nossa, demanda tempo. Ai, que frescura. Não tem... Não, nossa, fica... Detalhes. Então, eu não entendia o princípio, né? Então, quando eu comecei a praticar, eu comecei a convidar pessoas à mesa. Os primeiros convidados foram os da minha casa, que foram os meus filhos, o meu marido. E logo depois começou as amigas, e Simone, quantas mulheres choraram ao sentar à mesa. Simplesmente. Assim, não tinha nem começado uma conversa, não tinha... no começo, para mim, era tudo muito novo, né? Eu não entendia o que estava acontecendo com elas. Como assim? Elas começam a chorar quando vê uma mesa preparada com carinho, porque a gente demonstra amor quando está preparando a mesa, né? E aí elas começam a chorar, e ali o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração, né? Isso aqui não tem a ver com os objetos e nem com a mesa em si, tem a ver com a minha presença, porque você está me honrando quando você faz isso, Simone. Quando eu entendi isso se tornou muito mais leve, porque é o propósito, né? Então, eu já ouvi de muitas mulheres falando, ai, Lígia, eu acho que eu já até ouvi falar assim, ostentação, isso é uma ostentação, ficar mostrando mesa, tirar foto de mesa, eu tiro mais foto da mesa que de mim mesma, né?
Ai, gente, eu amo. E não tem a ver com ostentação, e sim com um princípio. Então, quando eu entendi esse princípio, Simone, a minha casa foi contagiada, né? E eu estava conversando com uma amiga psicóloga minha, e ela falando que o quanto isso tem feito de diferença, ela também é minha terapeuta da minha filha, o quanto que isso tem feito a diferença no tratamento da minha filha, o quanto ela se sentiu honrada e amada, o meu marido, o meu filho, que, no entanto, quando não tem a mesa posta, eles perguntam, você está bem? Está tudo bem? Está precisando de alguma coisa? Porque é uma questão de honra, é uma questão de honrar as pessoas que estão ali com você. Então, e eu digo também para as meninas, não é algo assim da louça que você põe, ou da taça de cristal que você põe ou não põe. Eu não ponho taça de cristal, eu uso material firme que seja resistente à família, sabe como é que é? Porque tem a ver com a honra e com a presença de Jesus. Aquele momento de você poder sentar na frente das pessoas mais importantes da sua vida, sabe, Simone? Olhar dentro do olhinho delas e perguntar, e aí, como foi seu dia? Ou e aí, com a sua expectativa tal? Ou qual é a sua opinião sobre o tema tal? No mundo, antes da pandemia, a gente tinha talvez esse tempo com qualquer pessoa, menos com os de casa. Né? E a pandemia trouxe essa questão do olhar para dentro de casa. Por isso que muitos casamentos que já estavam desafiadores antes da pandemia, na pandemia foi a gota d'água. Para quê? Para que se tenha um reajuste, né? Tenha um realinhamento, porque começou a se olhar para dentro, começou a olhar para onde de repente a gente não queria nem olhar, não quero nem ver como é que tá. Minha vida é ocupada demais para olhar. Para onde? Para a raiz, para a estrutura. Estamos falando de estrutura. Lígia, muitas pessoas ainda desconhecem essa nomenclatura, esse curso, esse princípio, né? Porque é um princípio, há uma diferença entre princípio, né, e o ensino. Então, assim, instrução, né? É diferente. Não, né? É diferente. Então, há muitas famílias que desconhecem isso, tanto cristão como não. Sim. Então, como fazer com famílias que têm crianças até 6 anos para trazer à mesa, né? O que você dá dicas aí para essas famílias, esses casais que têm filhos pequenos até 5 anos? Será que eles conseguem colocá-los à mesa? Será que eles conseguem? Tem uma forma? Você tem dicas para tornar mais atrativo esse convite à mesa? Sim, eu digo que as crianças, quando você começa esse princípio desde pequeno, isso é muito mais fácil ficar de gerações para gerações. E tem que ser, assim, bem lúdico, né? Então, com criança, você tem que ter aquele pratinho próprio para criança, a prova de criança, aquele copo, a prova de criança, mas separar o jogo americano ou soplar americano, né? Na verdade, com aquela base de madeira, prove para ela. De repente, uma dica boa, sabe? Fazer aquisição, quando você puder e se puder, de jogo de toalhas divertidos, sabe? Até com aqueles desenhinhos que eles gostam, que chamam atenção. Os meus filhos já são adolescentes, então eu não sei qual que é a moda das crianças agora, né? Dos pequenininhos. Mas existem personagens, né? Na época que eles eram pequenos, era a banana de pijama, que já faz um tempo, né, gente? Digamos, nem sei se existe mais. Mas você fazer umas coisinhas que chamem a atenção deles, falar assim, olha, hoje... Então, por exemplo, criar um café da manhã especial. Aí fazer uma mesa temática para eles. Olha que isso é especial para você, com o tema do que você gosta. E põe a mesa. Gente, que divertido que é. É um momento, assim, que, mãe, aproveita. Filhos crescem e crescem rápido, né, Simone? Você tem filhos?
Tenho duas meninas agora, já uma com 20, outra com 23, a de 23 já está casada. Não passa rápido, Simone? Passa rápido. Passa muito rápido. E o mais importante, aí você usa esses métodos aí, que vai chamar a atenção dessa criança para convidá-lo à mesa, mas logo depois vem aquilo que nós queremos mesmo, que são os princípios, a formação de caráter, né? O segundo objetivo aí, o segundo intuito de trazer essa criança à mesa, com tudo muito criativo, com tudo muito lúdico e bonito, é o princípio que vai incutir naquela criança, os princípios. E ali, pedagogicamente falando, né? Esse momento, essa faixa etária, até 5 anos, 6 anos, é a formação do caráter dessa criança. Né? Então, você tanto vai trabalhar a parte de princípios e também de valores, mas também a questão espiritual. Total, porque é na mesa que você vai ensinar para o seu filho, olha, não come com a boca cheia. Olha, mastiga bem, é importante mastigar, não come tão rápido, né? É na mesa que você espera seu irmão pegar a travessa, calma, só um minutinho. É na mesa que você vai ensinar isso, e isso você não pode delegar a ninguém, você é a mãe. Deus te deu essa missão maravilhosa de ser mãe, e se ele te deu é porque ele sabia, ele te capacitaria. Às vezes você não nasce pronta mesmo. Qual é a mãe que nasce pronta, gente? A gente vai aprendendo no decorrer, não é, Simone? Muita entrega, Senhor, me ajuda, o que eu faço agora, né? E aí vai contando as histórias. É na mesa que você pode contar uma história da Bíblia, que de repente tem a ver com o tema. Gente, como é precioso esse tempo de você pegar isso e ministrar no coração das pessoas mais importantes da sua vida, né, que é com relação à criança. E é muito triste ver a história de crianças que só conseguem comer vendo celular, Simone. E aí não adianta nada a mesa posta e o desenho no YouTube, porque senão a criança não consegue comer, a criança não consegue sentar. Isso é muito triste. Isso eu tenho visto, não é de agora, já de alguns anos. E, meu Deus, a criança perde esse momento de conexão. A produção de ocitocina acontece quando a gente demonstra amor. Então, aquele olhar, isso vem desde o aleitamento materno, né? A mãe está ali amamentando o bebê olha para a mãe olha para o bebê, e ali é produzida a ocitocina, o hormônio do amor, a ligação fraternal, maternal. Isso também a gente pode continuar com uma mesa. Só que se eu tenho um celular, um YouTube ligado, que seja com desenho, enfim, é realmente desafiador e a gente está perdendo isso. Então, aí quando essa criança passa dessa fase, aí vai para a adolescência, é uma fase de vários questionamentos, né? A crise de identidade, muitas vezes. Então, essa criança, ela está cercada de inimigos, né? Aí eu trago aqui para a gente refletir a primeira vez que eu encontro a palavra mesa na Bíblia, né? É lá em Êxodo, até coloquei Êxodo 25, né? Do 23 ao 30. E você quer falar um pouco sobre isso? Ou já não, pode falar. Aí você pega Êxodo 25, lá no capítulo 25, quando Deus manda, né, a construção ali do tabernáculo, e ele fala claramente, porque às vezes a gente questiona assim, mas isso aí é uma cultura efêmera, esse negócio de mesa é modismo. E não é. A gente vê em Êxodo, lá no capítulo 25, do 23 ao verso 30, claramente como que Deus se preocupa com a atenção de se preparar a mesa, de ter toda a família ao redor da mesa e discutir problemas. Aí você joga lá para o salmista, no Salmo 100, aí você vê lá o salmista falando, prepara uma mesa perante os meus inimigos.
não é verdade? Aí, quem são esses inimigos? Aí eu volto agora para os adolescentes. Os adolescentes, eles são rodeados, vivem rodeados de inimigos, não é verdade? E quando ele chega para casa, que ele entra, que ele não procura essa mesa posta, né? No sentido figurado e no sentido literal, e espiritual também, porque aí ele vai jogar ali, se ele tem um ambiente, ele vai poder expor esses questionamentos, essas dúvidas, esses inimigos que estão ali na mente dele, né? A todo momento querendo, questionando. Ele joga, se ele não tiver onde jogar, expor, para ter uma resposta, né, clara, uma resposta óbvia dos seus líderes, dos seus pais, quem é que vai responder para ele? O que você acha sobre isso? É porque aí eles são discipulados e orientados por outras pessoas que você nem imagina, se tem o mesmo princípio e valor seu. Todos nós nós tivemos uma história, né? Então, a sua forma de ter sido criada pela sua mãe, pelo seu pai, te trouxe aprendizados e também te trouxe feridas. Então, não importa quem é que seja, se os seus filhos buscam outras pessoas, essas pessoas vão transmitir aquilo que eles têm. E o que será que essas pessoas têm? Então, isso é muito sério, Simone, porque às vezes o adolescente, principalmente o adolescente, claro que depende, aqui em casa eu tenho 2 adolescentes, cada um tem um tipo de perfil comportamental, um abre mais, fala muito, se expressa, abraça, beija demais, e aquela coisa. O outro, eu tenho que ser intencional e falar, agora é a minha hora, eu preciso de um abraço. Ai, mãe, tá? Aquela fala, ai, mãe, só um abraço, não vai demorar muito. Até brinco, vem aqui um pouquinho com a mamãe. Enquanto o outro eu falo, nossa, a gente já se abraçou umas 20 vezes hoje. Só um minutinho que eu tô terminando de fazer um negocinho aqui, né? E se não tem esse tempo, Simone? E se na mesa, sabe? Pelo menos aquele momento, ao menos esse momento de conversar, de falar, porque o ser humano, Simone, a questão do alimento é muito importante para o ser humano. Então, guerras foram instauradas por conta de comida. Primogenitura foi vendida por um prato de lentilhas, o tão que é importante a comida, o alimento. E a forma como você se alimenta é muito importante. Então, a mesa, ela traz o princípio da honra. Quando você prepara uma mesa, você também está honrando. Quando eu digo, vou dizer a minha percepção, tá bom, Simone? E você me diz a sua opinião. Quando a Bíblia fala assim, prepara uma mesa diante dos meus inimigos, é do tipo assim, eu estou sendo honrado à mesa, e para que os meus inimigos vejam a minha honra, vejam a minha vitória. E se dentro da minha casa eu não tenho essa honra, onde eu vou ter? E aí traz para o casamento, né? A gente está falando de filhos. Mas e o casamento? Que aí, meu Deus, aí a outra questão que, assim, que eu falo, meu pai, o quanto isso faz diferença no casamento, né? Então, os filhos crescem. Pode falar, querida. Eu ia chegar agora nesse ponto aí. A gente falou das crianças, dos adolescentes, aí você vem os jovens, né? Também, que precisa de várias orientações aí, para poder a gente discutir, embora quando os nossos filhos chegam na juventude, que já estão na universidade, né, já está no ensino superior, então já estão trabalhando no ensino também, os que estão no ensino médio já estão trabalhando, então os horários ficam meio difíceis, mas a gente tem que se programar, tem que dar uma prioridade pelo menos uma vez por semana. Ser intencional. Isso. Trazê-los à mesa para continuar essa discussão, porque o jovem principalmente, né, Lígia, porque a orientação com relação a namoro, a um futuro, né, relacionamento que vai trazer aí o seu futuro de um casamento, questão de instrução de vocação de profissional, orientação vocacional também, é importante ter esse direcionamento dos pais. Então, a mesa continua sendo, se essa família começa desde
desde o início, com essa prática, né? Ah, mas agora os meus filhos já são adolescentes, eu consigo. Aí, o que você diz para essas famílias que os filhos já estão adolescentes, ou já estão jovens, ou aquele casal que está iniciando? Dá tempo de reconstruir, recomeçar, resgatar? Sempre, sempre dá tempo. Enquanto há vida, há esperança. Nós temos um versículo que fala que a graça e a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Nós temos novas conexões neurais todos os dias. Claro que não vai ser do dia para a noite. Então, eu vou pôr a mesa, a família toda vai vir, vai ser harmonioso com filhos adolescentes. Não vai ser do dia para a noite. Mas vai ser novidade. Aí eles vão começar a olhar, e você vai pondo a mesa e vai sentando a mesa. Vai fazendo um convite com paz, né, Simone? Tem que ser com paz. Não adianta até, é o seguinte, eu fiz a mesa e quero todo mundo agora. Não adianta. Perdeu o propósito, né, Simone? Vamos combinar. Nada, perdeu o propósito da mesa. Vou competir, por exemplo, com um programa que eles mais gostam, eles estão assistindo, ou um final de um campeonato aí, de futebol. Isso, não. Então, nós temos que ser estrategista nessa questão. Então, põe a mesa, veja o melhor horário, e aí faça um convite, prepare coisas gostosas, sabe? Assim, meio que para seduzir mesmo a mesa, e convide. Daqui a pouco, se eles não vierem, tá? Você sozinha. Você nunca está sozinha. O seu judeu rico, que é Jesus, ele se assentou na mesa primeiro que você. Ele sempre está à mesa. Então, você não está só. Primeira coisa, você não está só. Mas convide e vá você à mesa, né? Então, não adianta você pegar o prato e falar, também, já que ninguém veio à mesa, também vou para o sofá junto com você. Não. Continue à mesa. Desfrute você. Seu exemplo vai arrastar. O exemplo arrasta. Né? Então, isso é muito importante. E é muito sábio fazer isso. E olha, Simone, uma coisa que você falando da faculdade, né? Quando eu fazia faculdade, uma das coisas que mais me chamava a atenção quando, assim, eu trabalhava em São Paulo, né? Lá para o Brás, nas empresas de indústria têxtil e tal. Quando dava, assim, finalzinho de tarde, principalmente dia como hoje, aquela chuvinha fina, tendo que enfrentar trânsito de São Paulo. Simone, sabe o que eu desejava? A mesa do café da tarde com a minha mãe. Eu falava, ai, minha mãe agora deve estar tomando um cafezinho da tarde, sentadinha na mesa. Ai, como eu queria, antes de ir para a faculdade, tomar um café com ela. Porque eu ia direto, né, para a faculdade. Então, isso cria memórias afetivas. Entendeu? Sabe aquele pãozinho? E aí a mesa é um conjunto, né, Simone? Quando nós cozinhamos, nós tocamos um chofar de adoração dentro da nossa casa. Eu amo aromas, eu sou uma pessoa que tem olfato muito aguçado, né? Então, sabe aquele cheirinho do pão no forno? Sabe aquele cheirinho do bacon para o feijão? Eu amo fazer, mas aguçar o olfato mesmo da família, porque, assim, eu sou muito intencional nas coisas que eu faço. Então, quando eu estou cozinhando, o alho está ali, no azeite, que eu faço com azeite, né? O alho está ali, a cebola, e aquele cheiro vai exalando pela casa, eles vão lembrar de mim. Olha, a mãe está ali, a mãe está... E o marido, porque é o home office agora, né, Simone? Nós temos que ser intencionais. Verdade. O marido já sente, hoje que vai ter de almoço. Isso é tão gostoso, isso cria memórias afetivas, né? Então, o paladar, o olfato, a visão também. Cada pessoa tem uma área que mais puxa, né, o ouvido também, mas, assim, o olfato e o paladar é algo que a criança, o adolescente, o adulto pega. Então, eu lembrava assim, o que eu daria para tomar um cafezinho com a minha mãe sentada na mesa antes da aula? Eu não dava, se eu fosse para casa, eu não ia conseguir chegar a tempo na aula. Mas você vê o quanto que isso era importante. Lígia, independente da classe social,
Não tem desculpa para você preparar, por mais simples que seja. Exatamente. Desde da refeição, seja... Ontem mesmo eu recebi a família em casa, né? Um casal, minha irmã, e ele falou uma coisa muito interessante. O esposo dela disse o seguinte: olha, minha esposa faz um feijãozinho e um arroz. Só isso, não preciso de mais nada. A cesta básica nossa. Quantos produtos eu gosto, de vez em quando, eu vejo esses Masterchef da vida, né? Uhum. E, recentemente, devido ao Se Reinventar, um desses programas falou sobre a questão de pôr à prova os participantes para eles fazerem, ali, inventar um produto com a cesta básica. Olha que interessante. Então, eles usaram receitas maravilhosas que eu nem imaginava, com arroz, o feijão, o ovo. Então, adoro. O que nós estamos falando aqui é um tema acessível a todas as classes. A todas as classes. Desde a refeição e até dos objetos, da forma criativa, atrativa para você trazê-los à mesa. Você concorda, Lídia? Total. E assim, lá na minha casa, Simone, na minha mãe, não tinha mesa com suplá. Naquele tempo não se tinha isso, né? Isso é relativamente novo. Sim. Mas não importa, a mesa da mais forma simples que fosse, cheia de amor, foi o que ficava gravado e ficou gravado em mim. Eu sei que eu chegava na minha mãe de uma forma simples, uma mesa com amor, uma mesa ali com as coisas gostosas, é isso que importa, né? E aquilo, Simone, ó, não sei você, mas já viajei para alguns hotéis, fiquei lá algum tempo, e chegava no fim da viagem e falava assim, nossa, que saudade do arrozinho, do feijão, do ovo frito. Não sei se já aconteceu isso com você? Sabe aquela comidinha caseira, sabe aquele temperinho? Então, gente, a simplicidade, é na simplicidade. Óbvio que se você pode fazer picanha todo dia, faça, meu amor, né? Use, né? Vai, mas o importante é porque eu tenho um tema, o feito é melhor do que o perfeito. Então, tem gente que fala assim, eu não tenho o perfeito, então eu não faço. Não, minha querida, use o que você tem. Abre, já aconteceu, Simone, de eu ter mentoreada, casada há 40 anos, um jogo de jantar guardado lá, nunca usado. Eu falei, por que tá guardado? Ai, eu não tinha esse entendimento, com medo de quebrar as peças. Quebrou a peça, compra nova. Baixou as coisas e começou a usar. Que alegria, porque às vezes você fica guardando isso para quem? Para visita? E na pandemia que não podia ter visita? Uhum. Olha que aprendizado nós tivemos. Sim. Então, traz para os mais importantes, né? Aí eu volto aqui com relação aos casais, né? A gente sabe que o número de famílias desestruturadas, de casais com problemas no relacionamento, né? Que nessa pandemia também se tornou algo assim que, como você falou, elevou, né? Então, aí eu não sei se você pode falar melhor, né? Mas aí eu quero colocar aqui qual a sugestão que você dá para esses casais na hora que está explodindo, né? Que a panela de pressão está explodindo, se há aqueles casais que estão com problemas no seu relacionamento. Eu, no meu caso, eu sugiro, né? Não sei você, mas eu sugiro que o melhor local ainda seja a mesa. Total. Eu falo isso para as meninas. Meninas, na cama não é lugar de conversar, a não ser que não tenha nenhum outro lugar, em último do último, do último, do último. Aí o filho não pode participar, não tem como. Mas a mesa é o lugar de conversa. Dica número 1, prepare uma comida gostosa.
Não vai conversar, não comece uma conversa quando o marido ainda está com fome. Porque marido com fome, mulher com fome, a gente não calcula direito, o cérebro ainda está ali naquela agonia da fome. Então, abasteça esse marido, prepare um café da manhã com aquilo que ele gosta. Você tem um tema desafiador para tratar? Prepare uma mesa. A Rainha Esther nos ensina tanto isso, né? A Rainha Esther preparou ali. O que ela fez? Ela primeiro orou, jejuou, e aí pôs o povo em jejum, apareceu na frente do rei. Não morreu, não morri. Então, quero te fazer um convite para que você venha jantar comigo. Né? E aí ela preparou aquele jantar especial e é onde rolou todo o enredo da história. Então, primeira coisa, dê uma comida gostosa para o seu marido. Faça com que ele se sinta abastecido. E aí tem a parte sexual, que é outro tema, mas enfim. Mas na comida esteja. Aí depois que ele comeu, e aí convide o Espírito Santo, a palavra branda, a mansa, né? Então, também não é porque ele comeu, agora bate a mão na mesa, agora vamos para a conversa. Não, tenha, né? Não, porque ele está alimentado, que agora eu posso dizer tudo. Calma, você pode dizer, aliás, você tem que dizer, mas é a forma como diz, né? E depois que ele abasteceu, que mostrou para ele o quanto ele é amado, honrado, aí você pode pontuar. Isso eu falo muito com as meninas na mentoria com relação a isso. E se não tiver em casa essa oportunidade, né, de estar pondo essa mesa, porque o clima está tão pesado, não se aconselha discutir, conversar em carro, dirigindo, não é verdade? Deus me livre. Meu Deus, Simone, não. Meninas, por favor, a não ser... Gente, assim, temas de... Vamos pegar o carro, vamos dar uma volta. Não, agora que os restaurantes abriu, né, Simone? Então, se você se sente segura, vai num restaurante, sente-se a mesa num restaurante, se não quer fazer em casa. Porque tem temas, Simone, pergunto como que eu sei disso. Eu já usei dessa estratégia, amor, não, eu nem chamava de amor, eu falava assim, Eliel, quando chama Eliel é porque o negócio tá dentro. Vamos tomar um café, você pode, por favor, reservar esse tempo, por favor, é lá, tem que ser lá, por quê? Porque você tá num lugar público, então você tem que ter uma compostura, né? Você tem que manter é um tema difícil, você vai querer dar piti, então você se coloque à prova, claro, convide sempre, o Espírito Santo me orienta como falar, como dizer, mas sentada à mesa, por favor, de preferência. E aí, se de repente você quiser contar alguma história do coração, quando está viajando, eu e meu marido, a gente tem conversas profundas enquanto viajamos, né? Ele dirigindo, tá? A gente tem conversas do coração, mas desafiadoras, só à mesa. Porque, e de preferência, Simone, outra dica, à noite, não, tá? Não tarde da noite. Você já está cansada, teve um dia todo martelando esse tema. Então, de preferência, um café da manhã, que as coisas estão novas, estão renovadas. Fim da noite, o cansaço nos faz ter atitudes que nós não teríamos se estivéssemos mais descansadas. Então, não é só a comida, também é a disposição, a energia, né? Quantas palavras soltas que depois você não consegue recolher mais, soltou, e agora, né? Verdade. Eu estava, já para a gente finalizar essa live, mas eu estava lendo, né, o livro e também assistindo algumas palestras da nossa querida Deve, né? Isso. E a família dela é lindíssima. Eu estava conversando com a minha filha hoje, a minha filha caçula, uma família tão bonita da Deve, né? Então, é bom quando a gente consegue ver através da vida das pessoas de exemplos para que a gente possa ser guiadas, né? E o mais importante, quando a gente consegue deixar esse exemplo, como você falou, o exemplo ele arrasta. Então, você, naquele momento que eu comecei a ler e a ouvir as palestras, né? Sobre esse tema, porque eu ia trazer para a discussão na live,
Então, não somente por isso, porque a gente já tem uma vida já com essa prática, né? Desde a minha família, é uma família grande, de 14 irmãos. Então, Ai, que delícia! Meu pai, ele me teve por 60 anos, então... Uau! Minha mãe, então, são memórias que ficam guardadas, que ele não dispensava. Todas as vezes, ele era marinheiro, ele era oficial da marinha, mas quando ele estava em casa, às 11h30 era o café da manhã, 11h30 o almoço, 5h30 da tarde a janta, e todos os filhos tinham que estar ao redor da mesa. E à noite, antes de dormir, ele fazia questão de dar uma fruta, colocava lá os 14 filhos na fila. Uau, Simone, que lindo! Ele fazia questão, a gente não dormia sem dar a bênção para ele. Uhum. Ele dava a bênção, aí ele dava a fruta. Geralmente era maçã ou laranja. Então, ele dava aquela fruta, lá eu sou nordestina, então lá no Nordeste a gente chamava isso de merenda, né? Então, ele dava aquela fruta, a gente dava a bênção, e aí a gente escovava os dentes e ia dormir. Então, são memórias que a gente traz, e a gente traz, quando a gente casa, a gente traz para a nossa vida, né? E a gente deixa para os nossos filhos. A gente deseja que os nossos filhos também entendam esses princípios, entendam que isso é importante, deixar como legado, e eles comecem a fazer também, né? No meu caso, a minha filha, já falei para ela, faz o curso sobre evidências da mesa, lê sobre isso, porque você está formando a sua família. Então, o que você acha de... Primeiro eu perguntei, o que você acha disso? É importante esse legado, você continuar? É importante esse princípio? Ela respondeu na hora, claro, mãe. Então, isso é muito bom você ouvir dos seus filhos, né? Total. Então, deixa as suas considerações finais, fala aí do seu curso, dessa mentoria que você dá para as mulheres, abre aí, fala a importância e a necessidade de a gente resgatar esses valores. Então, meninas, como eu digo e disse para a minha última turma de mentoria, não tem a ver com coisas, se tem a ver com princípio. As meninas dessa última turma, elas eram expert mesmo, eu dando aula da mesa lá, tal, daqui a pouco elas começam a mandar foto, eu falei, gente, que eu estava falando para quem, né? Para quem que estava ministrando esse treinamento? Mas aí um ponto eu peguei, e eu digo sempre, não tem a ver com coisas, e sim com o princípio, então é o amor derramado. Então você está ali pondo uma mesa, por mais que simples que seja, vai declarando vida sobre a vida das pessoas que vão se sentar à mesa. Ai, Lígia, eu não estou muito bem, não tem a ver com quanto você está bem ou não, esse posicionamento. Se você é a mãe da casa, é a esposa, você é geradora de vida, então vai ali, vai pondo a mesa, vai gerando vida. E se esse entendimento veio para uma filha? Eu tive uma mentoriada que é filha, ela não era mãe da casa, novinha, está se preparando para casar. Eu falei para ela, vai gerando vida, você é geradora de vida. Então, vai pondo a mesa e declarando sobre a vida das pessoas que vão ali sentar, vai declarando, gente, isso é espiritual, isso é muito forte. Só quem sabe, quem teve uma pessoa depressiva, com ansiedade, dentro de casa, sabe o quanto isso é importante. O fato de você conseguir fazer uma pessoa sair do quarto para se assentar à mesa e fazer uma refeição cercada de amor, gente, isso é muito espiritual e é muito de Deus isso, você tirar a pessoa da escuridão e trazer para a luz, né, para um momento de comunhão, que seja com os de casa. E é muito lindo, meninas, e é simplesmente praticar. No meu Instagram, eu posso deixar aqui meu endereço, Simone, do meu Instagram? O meu Instagram é @LigiaMuller, LLER, _, que é aquele tracinho embaixo, plena. E eu vou começar, Simone, segunda-feira que vem, dia 24, um desafio gratuito de 40 dias,
para mulheres casadas, meninas que estão recém-casadas, já casadas de algum tempo. Nós vamos juntas. Então, eu peguei material de vários estudos e nós vamos juntas fazer um desafio para como melhorar o nosso casamento, ou tirar o casamento do vermelho, ou, sabe, fazer você querer dizer sim novamente. E aí vai ter a questão da mesa, sim, é um desafio rápido, mas um desafio onde nós vamos estar colocando algumas coisas em prática para resgatar este amor. E a mesa, claro, que vai fazer parte desse desafio, e é totalmente gratuito, tem que só que se cadastrar lá no meu link na bio, e a gente vai fazer isso juntas. Legal, eu quero aqui também agradecer os nossos queridos amigos aí do nosso canal do YouTube e também no Facebook, que você possa deixar aí as suas experiências à mesa. Eu já falei a minha, a Lígia já falou algumas aqui, né? Que você possa deixar nos comentários aí para a gente ir interagindo também, né? E eu gosto de ouvir essas experiências à mesa, porque só acrescenta para nós continuarmos, né? Então, com certeza. Deixa as suas experiências aí nos comentários, as experiências, traga a memória, né? Aquilo que te traz esperança. Então, isso é muito bom. Então, a gente trazer à memória aquilo que traz esperança e que a gente pode também servir de exemplo para que outras pessoas. Agora, eu também trago à memória aqui a lembrança e ressaltar nessa live, nessa importância da evidência da mesa, que quando Deus promoveu tudo isso, foi para, literalmente, nós criarmos famílias, relacionamentos solidificados, para trazer a paz, para trazer um relacionamento coeso, uma família feliz, uma família harmoniosa. É claro que nenhuma família é perfeita, não existe relacionamento perfeito, não existe a família perfeita. Nós estamos em construção. Né? É verdade, Simone, isso você falou é fato. Em construção. Então, cada tijolinho, cada retoque nessa obra, entender que o mestre dessa obra é Deus, é o Espírito Santo, é Jesus. Então, nós, quanto mulheres, nós, quanto... também existe famílias brasileiras que é chefiada por pai, né? São chefiadas também só por mãe. Então, que você seja a mentora do seu lar, que você traga esses princípios, que você resgate. É só eu e meu filho. Sim, é você e seu filho. E a importância também de trazer aqui, ressaltar que, infelizmente, se deu a essa pesquisa numa universidade norte-americana, foi devido ter muitos adolescentes envolvidos com suas vidas totalmente dependentes das drogas, né, dos vícios. E quando foi conversar com esses adolescentes, não foram poucos, foi um número considerado, daí deu-se, então, a necessidade dessa pesquisa. Quando se foi conversar e ver a vida desses adolescentes, eles sempre... Todos eles responderam que não tinham uma família, não tinha com quem conversar em casa, não tinha uma mesa posta, onde eles podiam estar se encontrando, conversando, trazendo resposta àquilo que eles questionam, aos seus questionamentos. Então, que você possa ver a importância desse princípio, de trazer a mesa novamente para o seu lar, mas sabendo que os métodos criativos, como que você vai trazer esse adolescente de volta à mesa, como que você vai trazer esse jovem de volta à mesa, como você vai trazer o seu esposo ou a sua esposa de volta à mesa, você pergunte a Deus. Você traz esse criativo, mas aí você procure do Espírito Santo, procure a Deus, procure buscar em Deus através de oração e também desse amor, né? O amor é mais importante nisso tudo, você colocar amor em tudo. Então, é verdade. Você possa, querido amigo e amiga que está aí nos ouvindo, nos acompanhando, deixa a sua experiência aí
né, para a gente poder compartilhar. Lígia, muito obrigado pela sua participação. Quer falar mais? Quer deixar? Nós estamos vivendo num período de pandemia, de isolamento social. A gente sempre lembra que estamos em oração, né, pelas famílias enlutadas e por aqueles que estão lutando pela vida lá nos hospitais, por aqueles todos os trabalhadores que estão na linha de frente. A gente quer ressaltar aqui a importância do uso da máscara. Se você sair de casa também, isso é um cuidado. Lígia, você quer deixar uma palavra aí para as famílias que estão dentro de casa, né, nesse período de pandemia, de isolamento social? Eu quero dizer que Deus, ele é um especialista em fazer a tempestade em bonança. Então, mesmo em meio a uma pandemia, mesmo em meio a dor, mesmo em meio a uma situação tão adversa, existe um milagre. Ele só disse ali ao povo, diga ao povo que marche e vá e siga em direção ao mar. Mas e aí? O mar abriu primeiro? Não. O povo só foi e o mar foi se abrindo. Ele deu uma ordem. Você está na sua casa, você está na sua família, simplesmente faça aquilo que ele está falando no seu coração, ouça a voz do Espírito Santo, e tem jeito sim, sua família tem jeito, seu casamento tem jeito, mas eu não tenho o prato certo, eu nem sei fazer, não me importa, não existe uma técnica, nós não estamos falando de técnicas de etiqueta, o papo aqui não é etiqueta, e sim é um princípio, simplesmente põe à mesa, aproveite desta presença, do pão da presença, e pergunte para ele, Espírito Santo, o que você está querendo me dizer com relação a isso? Eu estou aqui, às vezes, sozinha. Simone, já tive mentoriados que nem mesa tinha. Não tinha mesa. Porque o apartamento foi dado prioridade para tudo. Por último, a mesa, porque a gente não usa mesmo, não é mesmo? E aí elas descobriram e, por fim, conseguiram comprar a mesa. Então, o Senhor, ele vai te dando uma estratégia, menina, a esperança. Mulher, a esperança. Então, nós sei que nós temos homens aqui também, então, a esperança. Simplesmente é simples fazer, só é simples, porém difícil. Simples porque está falando de coisas da vovó, do tempo da vovó, que a vovó fazia tanto, não é? Só desafiador e difícil, por quê? Porque não se faz todos os dias. Então, comece a praticar e deixe o Espírito Santo te conduzir, que ele vai te orientar. Ok, mais uma live social. Eu agradeço aí por você, Lígia, voluntariamente, por seu coração generoso, esteve com a gente, participando voluntariamente. Deus abençoe a todos que também participaram dessa live com a gente. Obrigada pelo convite. Um grande abraço. Tchau.